No programa de hoje, vamos conversar com o presidente da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, já está aqui conosco, o David Bacelar. Com ele, vamos falar a respeito de como é que se encontra hoje a situação da Petrobras, o que é que sobrou até agora, diante da venda de vários pedaços, várias partes da própria Petrobras, e também falar sobre a expectativa de greve geral dos petroleiros do Brasil, caso haja mais algum passo do governo de Jair Bolsonaro na tentativa de vender outras partes, outros setores da Petrobras, petróleo e gás. Seja bem-vindo, presidente, ao nosso Espaço Cidadão. Bem, Robson, é um prazer estar aqui novamente com você nesse espaço. Nós, quando conversamos, foi numa outra oportunidade, ainda em meio à pandemia da Covid-19, ali por volta do início de 2021, e estamos aqui novamente. Para a FUP é sempre um prazer estar aqui contigo compartilhando essas informações. Bacana. E nós somos, digamos, grandes defensores dessa pauta, né, de que a Petrobras, o petróleo, né, tem que pertencer ao povo brasileiro, é nosso. A gente não pode entregar um patrimônio, sobretudo, tão estratégico como é o nosso. E eu peço que, inicialmente, você compartilhe com o telespectador, o internauta, nesse momento, como se encontra, na atualidade, a situação da Petrobras. O que é que já foi vendido, entregue ou privatizado, né? O que é que a gente tem hoje ainda brasileiro da Petrobras? Bem, Robson, infelizmente o estrago foi grande. Na Petrobras, observando a holding também, todas as empresas subsidiárias que nós tínhamos e que formavam o sistema Petrobras, que era uma empresa integrada, uma empresa de energia, que iria não apenas do poço ao posto, mas também já ia do poço ao poste, por conta das termoelétricas. Infelizmente, ela já foi depenada, né, esquartejada. E ainda ali interrompendo, o braço da Petrobras, que já desenvolvia, até a perspectiva de se transformar em Petrobras Energia, na sua petróleo, que investir também nas eólicas e fotovoltaicas. Né? Exatamente, inclusive no Rio Grande do Norte. No Rio Grande do Norte, no nosso estado. Onde tivemos um grande parque eólico vendido na Bacia das Almas. Então essa empresa integrada de energia, ela vem sendo dilapidada. E ao longo desses anos, principalmente no governo Bolsonaro, nós tivemos aí uma série de empresas do sistema Petrobras privatizadas. Por exemplo, tem uma que o telespectador, o internauta com certeza vai se lembrar dos postos de combustíveis que nós tínhamos, que era a nossa Petrobras distribuidora. Quem nunca abasteceu, né, num posto da Petrobras? Autêntico Petrobras, né? Exatamente. Então, hoje, esses postos que existem no Brasil, nenhum deles são da Petrobras. Inclusive, eles continuam com a bandeira Petrobras, porque quem comprou, foram vários investidores, ela foi dissolvida na Bolsa de Valores. Essa empresa nova que foi constituída, a Vibra, ela paga para usar a marca da Petrobras. Então a população nem tem ciência disso. Pois é, as pessoas acham que estão abastecendo uma empresa brasileira, né, na própria Petrobras, mas já não é mais. Apenas a marca é Petrobras, infelizmente. Exatamente. E boa parte do capital dela é capital estrangeiro. Estão falando de investidores, principalmente da Bolsa de Nova York, infelizmente. Então, vamos começar aqui pelo sistema de distribuição e comercialização de combustíveis e derivados. Então pegaram toda essa área da Petrobras e venderam praticamente tudo. Então falamos aqui da BR Distribuidora. Isso. Todo mundo vai se lembrar também da Liquigás, que controlava em torno de 30% do mercado de botijão de gás no Brasil. Então era importante porque ela ajudava a controlar o preço aqui no mercado interno. Alguma empresa quisesse elevar demais o preço do gás, a Petrobras conseguia baixar e fazia o mercado baixar também. Exatamente. Né? Isso em vários países é importante, você controla o setor. Claro, né? E venderam a ideia ao contrário de que vendendo esse setor de gás da Petrobras, o gás ia diminuir. Ora, o gás passou de 30 para quase 130, né? Exatamente. É mais uma mentira que cai por terra. Exatamente. Então a BR Distribuidora, a Liquigás, a Gaspetro, por sinal, é uma empresa importantíssima para a distribuição de gás natural em todo o Brasil. Se nós temos hoje gás natural chegando pelo menos ao litoral, né, de todo o país, é por conta da Gaspetro, que tem as distribuidoras, ou melhor, tinha as distribuidoras de gás nos estados. Então foi uma empresa que foi vendida
inclusive para um grupo privado que hoje controla a maior parte do mercado. E o CAD não fez absolutamente nada com relação a isso. O movimento foi tão forte que alguns estados, eles sinalizaram exercer o direito de preferência para comprar essas ações da Gaspetro e não perderem o controle total das distribuidoras dos estados. Pernambuco fez esse movimento, a Bahia sinalizou, mas não comprou as ações. Então são problemas que temos aí no setor de distribuição e comercialização. Nessa área ainda tivemos também os gasodutos, a TAG, a Transportadora Associada de Gás, a NTS, a nova transportadora do Sul-Sudeste, a NTN, a nova transportadora do Nordeste. Então os gasodutos que foram construídos pela Petrobras já foram vendidos e, pasmem, hoje a Petrobras ela paga para utilizar os gasodutos que ela construiu. Na época foram privatizados por quase 36 bilhões de reais e ao longo desses anos a Petrobras já pagou tudo que recebeu em formato de aluguel. Quer dizer que de agora em diante, ou seja, isso vai ser prejuízo. Foi um assalto legal, foi entregue na verdade, né? Entregou-se o patrimônio, né? Com certeza. É aquela máxima importante que a gente precisa compreender e fazer as pessoas entenderem. Vai gerar concorrência. Mentira, né? Quem investe e controla, regula o mercado, quem investe é o Estado. Essas empresas, sobretudo estrangeiras, quando querem comprar patrimônio brasileiro, compra pagando muito menos do que vale para ter um lucro tão superior num espaço de tempo tão curto que em pouco tempo você recupera o dinheiro que tirou e depois fica só explorando o povo brasileiro às custas de um gás absurdo que a gente paga hoje, sem falar na própria gasolina, né? E o triste é que essas empresas, a TAG, a NTN e a NTS hoje, isso foi até publicado pela Exame e pela Times também. Essas empresas elas têm a maior rentabilidade de todo o Brasil. Então, quer dizer, a Petrobras ela se desfez de um ativo importante, de uma empresa subsidiária dela, extremamente rentável e que gerava lucros altíssimos para a própria Petrobras. Então, nem utilizando o argumento, né, que eles gostam, né, do neoliberalismo, do Estado mínimo, para se ter um lucro maior para uma empresa privada e dentro do sistema capitalista, a gente não consegue compreender que lógica é que eles estão utilizando. Então, o sistema de distribuição da Petrobras, ele foi totalmente destruído, não temos absolutamente nada. Avançando para o setor de refino, a área de refino que a Petrobras, ela sempre deteve e ajudava a abastecer o mercado interno. Então, as refinarias, eles também sinalizaram um processo de privatização delas. Das 13 refinarias, nós já tivemos, infelizmente, 9 colocadas num plano de privatização. Dessas, 5 já tiveram um processo mais avançado, com assinatura de contrato, e dessas 5, uma, que é a refinaria da Bahia, Landulfo Alves, ela já teve um processo de conclusão da privatização. Então, além de não termos terminado as obras que iniciamos no Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro, Compeg, que teria uma refinaria e teria plantas petroquímicas, de termos concluído o segundo trem da refinaria Abreu Lima em Pernambuco, e de termos concluído as obras que foram iniciadas, a Prêmio 1 e Prêmio 2 no Ceará e no Maranhão. Além disso, nós estamos vendendo o nosso parque de refino. E isso é extremamente prejudicial, porque, como você bem colocou, eles sinalizam a necessidade de vender esses ativos para aumentar a concorrência e, consequentemente, diminuir o preço. Mas, na verdade, isso não vem acontecendo. Nem aumenta a concorrência, muito menos diminui o preço. Exatamente. Aí você já imaginou, vou vender a refinaria da Bahia. Não, mas o mercado vai gerar concorrência. Ora, quem é que vai chegar e construir uma outra refinaria para concorrer com aquela refinaria? Ou vai construir uma outra distribuidora para concorrer com aquela distribuidora? Não existe isso, né? Exatamente. E pior que eles não pararam por aí, né? Falamos aqui da distribuição e comercialização de derivados de petróleo, do parque de refino, mas eles avançaram para além disso. Foram para o setor petroquímico, que a Petrobras detinha, as fábricas de fertilizantes nitrogenados, as plantas petroquímicas, dentre elas o Complexo Petroquímico de Suape, ali em Pernambuco. Venderam tudo. Aquelas que não venderam ainda foram arrendadas, né? Falando aqui da fábrica de fertilizante nitrogenado na Bahia, em Sergipe, e não concluíram uma gigantesca, que seria a maior da América do Sul, que seria o FN3, que fica ali no Mato Grosso do Sul, por sinal importantíssima para a agroindústria, para a agricultura familiar. Para você ver que outra coisa terrível, inclusive consequência disso, né,
o fertilizante de qualidade que se fabricava com marca brasileira, gerava emprego e renda aqui, hoje a gente está comprando, importando do Canadá e dos Estados Unidos. Na verdade, não sei nem se dá para chamar de fertilizante, que é veneno puro, que em alguns lugares nem se pode vender mais, que não está autorizado. Estão jogando esse lixo para o Brasil, estamos pagando caro por isso, está refletindo na qualidade dos nossos alimentos. E outra, zero de imposto, né, dessas empresas que estão mandando de fora para cá esse, entre aspas, fertilizante. Né? É lamentável, porque o Brasil, por conta de tudo isso, hoje tem importado de 85% a 90% tudo que a gente precisa de fertilizantes nitrogenados. Se tivéssemos a Petrobras, né, com todas essas plantas que tínhamos, Fafem Bahia, Fafem Sergipe, Fafem Paraná, a UFN3 já operando, a UFN4 lá em Minas Gerais também operando, hoje a gente não precisaria importar pelo menos fertilizantes nitrogenados. Talvez tivesse de importar ainda potássio, fosfato, mas mesmo assim, se a Petrobras tivesse ainda uma mina grande que tem ali em Sergipe de potássio e ela tivesse operando essa mina, como operou no passado com a Petromisa, nem isso nós dependeríamos mais. Então, de fato, é um crime à lesa pátria que esse governo ele pratica para beneficiar principalmente o capital financeiro internacional e prejudicar a população brasileira, o país como um todo. Eu não entendo como, por exemplo, a bancada agro é pop de nada de pop tem, né? Agro é tech, agro não é tudo. É tóxico. É tóxico e bastante tóxico. Nem eles entenderam a gravidade disso e vêm concordando com as ações do governo Bolsonaro. É lastimável. Então, o setor químico petroquímico foi destruído. Não sei se é porque eles estão sendo agradados pelo setor financeiro via Banco do Brasil com financiamento, a turma parece que não está fazendo zoada com isso. Mas aí um outro fato importante também é a gente ter noção, né, do que evapora de emprego e de renda que vai para fora do país na hora que você desmonta toda essa estrutura que sempre ajudou a irrigar a nossa economia no país. Sim, sim. E justamente relacionado a isso, nós tivemos um outro setor que foi destruído, né? A indústria naval brasileira. A indústria naval, ela praticamente renasceu do renascimento dessa Petrobras integrada, de uma empresa energia, indutora da indústria, da economia, da engenharia nacional. Infelizmente, nós que tivemos um pico ali em 2013 de 87 mil trabalhadores e trabalhadoras diretos ali nos estaleiros, como você colocou, gerando emprego, renda aqui no país, na construção de grandes sondas, navios, plataformas. Hoje, boa parte desses estaleiros estão fechados, o número de trabalhadores despencou de 87 para 7 mil trabalhadores. Assustador. Assustador. E essa mão de obra, esse emprego, essa renda, está sendo gerada onde? Na China, Japão, Singapura. Agora mesmo a gestão da Petrobras acabou de anunciar que fez uma encomenda agora de 15 plataformas para operarem no campo de Búzios, no pré-sal, aonde? Fora do Brasil. A gente tem estaleiro aqui. Isso é um absurdo, né? Dizer que absurdo é pouco, eu acho que a palavra é um escândalo. Bastante. Né? É um escândalo, porque a gente tem tecnologia para isso, temos pessoal para isso, temos profissionais qualificados para isso, e você leva... são coisas a partir de bilhões e bilhões e bilhões de dólares que a gente vai estar gerando em emprego e renda fora do país, em vez de fabricar aqui no Brasil e a gente tendo todo o know-how, né? Sim, e você tocou aí num tema também importante, que boa parte desses trabalhadores e trabalhadoras estão na informalidade. Eu sou da Bahia, então rodando ali a região metropolitana de Salvador, a gente vai encontrar muitos trabalhadores e trabalhadoras que foram capacitados, treinados, têm um excelente currículo, estão falando de caldeireiros, técnicos de inspeção, técnicos industriais em âmbito geral, que hoje estão na informalidade, trabalhando com aplicativos, seja dirigindo, seja entregando, fazendo bico, porque não conseguem emprego. E esses empregos deveriam estar sendo gerados aqui. Com certeza, eu até considero a palavra como um crime mesmo, né? Criminoso você gerar aqui milhões de desempregados e, segundo o Diese, o impacto, né, que a Lava Jato deu nesse setor, que a gente falou aqui diretamente da indústria naval, né? Falando de 87 mil. Mas quando a gente pega essa cadeia produtiva que é gigantesca, do setor de petróleo e gás, segundo o Diese, foram 4 milhões e 400 mil postos de trabalho extintos no Brasil. Quebraram todas as empresas, Robson. Odebrecht, OS, Camargo Correia, Gustavo Gutierrez, UTC, Queiroz Galvão, que todas. faziam as grandes obras, inclusive na área de construção civil do país, né? Que também é outro impulsionador da economia.
né, que também ficou, né, para você ter ideia, o metrô de São Paulo, um dos segmentos de ampliação do metrô de São Paulo, que está sendo feito por uma empresa espanhola, porque as empresas brasileiras perderam essa capacidade. Né? Você imagine como estraçalha, né? É o mal da própria privatização em si e da forma como está se privatizando, porque você faz evaporar emprego e renda, manda para fora do país, né? Você não exige nem esse compromisso, você vai comprar, vai, mas o que for produzido, o que fica aqui, vai construir uma plataforma, constrói, contratando trabalhadores brasileiros, não faz isso. Não há o controle certo do que a gente deveria estar pagando de impostos. Não há, inclusive, digamos assim, né, nenhum compromisso, digamos assim, da gente segurar e reter a tecnologia que a gente desenvolveu. Até isso foi entregue, né? Infelizmente. E dentro disso, nós tivemos recentemente mudanças brutais que o governo Bolsonaro fez. Na verdade, desde Temer, Bolsonaro aprofundou no modelo de partilha do pré-sal brasileiro. Então, a operação exclusiva única da Petrobras, que é importante você ter uma empresa nacional, controlada pelo Estado, determinando o ritmo de produção, determinando as encomendas. Petrobras faria isso, retiraram isso, um dos pilares centrais do modelo de partilha. Quebraram o conteúdo local, o conteúdo nacional. O que você está falando? Nós tínhamos aqui, em média, a exigência de 65% do conteúdo dele ser local. Trabalhador, trabalhadora, Brasil. Engenharia do Brasil. Tecnologia do Brasil. Pesquisa e desenvolvimento nas universidades no Brasil. Isso se perdeu. E, por fim, agora, a gente está até acompanhando isso aqui na Câmara, tem um projeto que agora quer entregar o óleo lucro que a União recebe do pré-sal para ser entregue, vendido. E isso, com certeza, acaba com o Fundo Social Soberano, que destinaria aí para educação e saúde, né? É um triste. E outra coisa assim terrível também é que, além de você vender com todos esses males que a gente falou aqui, de você privatizar sem ter indo de encontro ao projeto de nação, de construção de nação do Brasil, você inclusive não diz ou não dá uma destinação correta ao que você vendeu mesmo barato, fruto dessa privatização. Que você dissesse assim, vendi uma refinaria, mas vou pegar isso aqui, vou construir a Transnordestina, vou encher o Brasil de ferrovias para a gente interligar o Brasil e minimizar a situação do modal rodoviário. Mas nem isso, né? A gente não sabe o que é feito com esse dinheiro, né? Infelizmente, esse recurso, essa receita, né, oriunda das privatizações, e foram várias, elas, de forma conjunta, né, com o PPI, com o preço de paridade de importação, que hoje está nos combustíveis... Vai para o bolso do acionista? Vai para o acionista. Porque isso vem para o caixa da Petrobras e esse caixa, ela transforma como se fosse lucro, sem ser. Ela gera um lucro, mas antes disso, ela paga dividendos para acionistas. E 47% desses acionistas são estrangeiros da Bolsa de Nova York, que só no ano passado levaram do Brasil 47 bilhões de reais dos 101 bilhões que foram distribuídos para os acionistas. Então, o dinheiro, como você bem disse, não fica no país. Deveria estar sendo revertido aqui em quê? Em investimentos. Aqui, 15 plataformas sendo feitas fora do Brasil. Poderiam, então, estar sendo feitas aqui com investimento aqui no Brasil. Contratando o trabalhador brasileiro, contratando empresa brasileira, né, gerando emprego, renda, impostos aqui no Brasil, né? E, por fim, Robson, um quarto setor, área, né, que a Petrobras tinha e que também vem sendo privatizada, é a necessária transição energética. Então, a Petrobras, ela tinha, como a gente colocou aqui no início, investimentos vultuosos até em energia eólica, em energia solar, em biocombustíveis. Tudo isso vem sendo privatizado. Os parques eólicos e de energia solar já foram vendidos. A PBio, que é a Petrobras Biocombustíveis, está sendo vendida. Só não foi ainda porque nós da FUP e dos nossos sindicatos atrapalhamos esse processo de privatização. E, além disso, os investimentos que a Petrobras faz hoje, dos pífios 8,8 bilhões de dólares, se comparados, né, com os mais de 40 bilhões de dólares da época do PT, menos de 1% é para energias renováveis, o que vai na contramão do mundo. A Shell, a ExxonMobil, a Total, a Equinor fazem investimentos na monta de 10% a 15% do total de investimentos delas. E a Petrobras não. Parece que é uma decisão para matar a Petrobras por inanição. Exatamente. Né? Sem futuro. Sem futuro. E para a gente caminhar para construir a finalização da nossa entrevista, eu gostaria que você me dissesse o que foi que sobrou da Petrobras que ainda não foi vendido e, em seguida, a gente falar para finalizar sobre se algo mais do que sobrou, né, for dado algum passo do governo de Bolsonaro para se tentar vender, qual será a atitude dos petroleiros do Brasil?
Bem, Robson, nós ainda temos setores estratégicos que precisam ser preservados e ampliados. Então, ainda temos refinarias com um sistema logístico importante, estamos falando de terminais terrestres, ainda alguns terminais marítimos. Temos termoelétricas a gás natural, que ficaram ainda sob a égide da Petrobras. Temos muitos campos de produção de petróleo e gás, principalmente em mar, ainda poucos em terra, ainda no Espírito Santo na Bahia que está em processo de venda, a gente está tentando ainda atrapalhar. No Amazonas, o grande polo de Urucu, que não conseguiram vender, a Eneva, que por sinal o BTG Pactual tem sociedade, por tabela o Paulo Guedes também tem interesse nisso. O ministro da Economia. Exatamente. Ainda não foi. Ainda temos os nossos terminais de regaseificação, os terminais de GNL, né, recebem gás natural liquefeito e são regaseificados nesses terminais. Eles existem na Bahia, lá no Ceará e na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Então não foram ainda privatizados, estão arrendados, mas um contrato novo pode voltar para as mãos da Petrobras. Ainda temos a fábrica de fertilizantes que está parada no Paraná, a fábrica de fertilizantes que não foi concluída no Mato Grosso do Sul, a da Bahia e Sergipe, que também estão arrendadas, não foram ainda privatizadas. São setores que a gente consegue ainda retomar. A PBio, que aqui falamos, ela tem um potencial gigantesco, porque pode transformar essa empresa no pilar central de investimentos da Petrobras, que tem uma vultuosa geração de caixa, para você ter um processo de transição energética a partir dela. Então a PBio não pode ficar, nem deve ficar restrita só a biocombustíveis. Ela pode avançar para outras fontes de energia renováveis, como vinha fazendo. Temos ainda o nosso gigantesco pré-sal. Infelizmente, desde 2016 já foram 7 leilões realizados. De tudo aquilo que foi ali leiloado, em torno de 101 bilhões de barris de petróleo, metade disso ainda ficou na mão da Petrobras, a outra metade, infelizmente, está na mão de petrolíferas internacionais, muitas chinesas e estadunidenses, mas ainda temos um potencial grande, 50% de 101 é quase 50 bilhões de barris de petróleo que podem ainda ser usados como passaporte para o futuro da população brasileira, do nosso país, como a Noruega fez. E olha que a Noruega tem muito menor reserva, é muito pequena em comparação com o Brasil. Então, um governo novo, popular, democrático, a partir de 2023 e desenvolvimentista, ele vai ter ainda uma possibilidade de resgatar essa empresa, né? De torná-la uma empresa que serve a população, que serve o país e não os acionistas. Retomando o nosso parque de refino, ou seja, terminando as obras que estão paradas, que não foram retomadas pelo governo Bolsonaro. Reestatizar as refinarias que foram vendidas, isso é importantíssimo para o abastecimento nacional e para não termos esses preços altos que temos hoje. Ampliar as refinarias existentes para a gente ter principalmente diesel numa produção suficiente que atenda a nossa demanda interna. Precisamos avançar também para a retomada da distribuição e comercialização de derivados de petróleo. Aqui, por exemplo, a Petrobras Distribuidora ela foi dissolvida, né, na Bolsa de Valores. Não tem nada da Petrobras hoje. Uma ação a Petrobras não tem. Então vai ser muito difícil recomprar ou comprar ações dessa empresa ao ponto da Petrobras ser acionista controladora majoritária. Então talvez seja mais fácil. Tem ações no BNDES também, né? Ainda. Sobrou nada. A BR Distribuidora vendeu absolutamente tudo. Que era o que a Arthur Lira queria. Aí na Petrobras. Na Petrobras. Na Petrobras o BNDES ainda tem ações preferenciais, não mais ordinárias. Ordinárias venderam todas as ações do BNDES. Perder, perde o controle de vez da Petrobras. No caso da Petrobras, se vender ações, e estamos falando aqui de 0,4% das ações ordinárias, ou seja, as que têm direito a voto. Se a União vender 0,4% de ações ordinárias, ela perde o controle acionário. Então precisa retomar a comercialização e distribuição. Então para isso talvez seja importante criar uma nova empresa de distribuição e comercialização de combustíveis no Brasil. Fundir com uma empresa de energia, né? Sim, tem várias possibilidades. Além da retomada dos outros setores que foram destruídos, fertilizantes, química, petroquímica, a indústria naval, ela ser de novo fomentada, induzida pela Petrobras e termos, como aqui dissemos, como você aqui lembrou agora, de uma empresa de energia forte o suficiente para a gente promover
a transição energética, principalmente utilizando nesse período de transição o gás natural, que é tão necessário. Por sinal, coincidentemente, hoje nós tivemos uma reunião com o presidente da ABIQUIM, Associação Brasileira de Indústrias Químicas, que está muito preocupado com a situação da Petrobras, do desenvolvimento industrial do país. Por sinal, várias indústrias químicas saindo, muito por conta do gás natural. O estrangeiro, quando compra os pedaços da nossa Petrobras, da refinaria, não vai ter interesse nenhum em investir em tecnologia aqui. Eles usam o que eles estão desenvolvendo fora do Brasil. Exatamente. Não, então ninguém está preocupado se a gente está parando tudo isso aqui, porque para eles é até melhor, né? Pega só matéria-prima, como no passado levaram a cana-de-açúcar, o pau-brasil, o ouro, a borracha, estão levando o petróleo, que para eles é melhor até refinar fora daqui, né? Então há potencialidades enormes para esse novo governo fazer diferente. Retomar aquele processo de construção que tínhamos da Petrobras, seria uma gigantesca empresa de energia. Eu lembro-me aqui do período de Zé Sérgio Gabrielli, professor da Universidade Federal da Bahia, aposentado agora, em que ali por volta de 2010, 2011, a empresa ela foi considerada a 5ª maior empresa de energia do mundo. Não é qualquer coisa. Então nós estávamos transformando a nossa querida Petrobras nessa empresa. E infelizmente o governo atual, ele veio apequenando a Petrobras, tornando-a apenas uma empresa de exploração e produção de petróleo. E se esse governo continuasse, nós teríamos aí, de fato, o fim da Petrobras. Ela seria uma empresa apenas ali do eixo sul-sudeste, com pré-sal e poucas refinarias, e avançando o governo, como ele já sinalizou, tanto ele, quanto Paulo Guedes, quanto Adolfo Saxida e também o Lira, eles iriam privatizar a nossa Petrobras como um todo, que vai na contramão do que o mundo faz. As grandes empresas de exploração e produção de petróleo no mundo, elas são empresas públicas ou estatais. Estamos falando, Robson, de algo em torno de 75% das empresas petrolíferas do mundo são dos estados, né? Então, aqui no Brasil, infelizmente, o que a gente tem é um contrassenso que precisa ser mudado. Sem dúvida. Para finalizar, os petroleiros do Brasil estão dispostos a greve geral no país se mais algum passo for dado no sentido de vender o que sobrou da Petrobras? Sem dúvida, Robson. Eu particularmente fiquei muito feliz com o resultado das assembleias que nós realizamos. As assembleias elas terminaram no dia 9 de julho, em todo o Brasil. Assembleias que pegaram, participaram petroleiros e petroleiras, desde o Amazonas até o Rio Grande do Sul. Não somente nas bases da FUP, nas bases da outra federação, essas assembleias também foram realizadas. E a categoria aprovou, quase por unanimidade, foi uma maioria muito ampla, esmagadora, a greve, caso o governo federal ele venha apresentar um projeto de lei, que é esse que você citou, de privatização da Petrobras. Então a gente tem colocado isso de forma muito explícita, porque o governo ele tem o tempo inteiro dito que o problema é a Petrobras e que ela deve ser privatizada. Nós estamos dizendo que não. Ao contrário, a Petrobras é a solução, né? E não precisa, nem pode, nem deve ser privatizada. Então a greve ela leva em consideração isso, a importância que a Petrobras tem para o país. E temos certeza que a população estará conosco, até porque na última pesquisa, divulgada agora em junho, a pesquisa Poder Data, ela explicitou que 55% da população brasileira é contra a privatização da Petrobras. Então temos ciência de que se for necessário fazer essa greve, nós teremos apoio da sociedade brasileira, teremos apoio dos setores que são mais impactados, caminhoneiros que têm dialogado conosco, motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, taxistas, que apesar do PLP 18, que trouxe aí um teto para o INSS de 17%, 18%, o impacto na bomba foi muito pequeno. É enganação, né? Porque essa cascata de sucessão de aumentos que teve, né? O combustível a gasolina era R$ 2,68, chegou a R$ 8,50, quase R$ 9,00 em alguns estados do Brasil. Aí, não, tira o imposto. Mesmo que você tirasse imposto, fosse imposto zero, isso não impediria de continuar aumentando, né? Ou seja, aí, sem imposto, nem ia ter imposto, nem ia ter preço barato para a população, né? Mas a população, às vezes, sofreu tanto com tanto aumento, né, que qualquer centavo a pessoa já fica feliz, né? Mas na verdade é uma grande ilusão e o que tem que se resolver para finalizar é voltar como era antes nos governos de Dilma e de Lula, que era o preço nacional, né? Fabrica em real, produz em real, temos petróleo, pagamos em real, né? Exatamente. Perfeito. Por isso que não em dólar e no preço internacional. Você observa a flutuação, mas nunca repassa tudo isso para a população. Até porque,
como você bem colocou, nós produzimos com petróleo brasileiro, nas refinarias brasileiras, com seus custos em real. Então há uma necessidade de fato de abrasileirar os preços dos combustíveis aqui no Brasil. Como era antes. Agradeço a participação do presidente da Federação Única dos Petroleiros, David Bacelar, no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Valeu, Robson. Valeu. Obrigado.